dia, boa tarde, boa noite! A gente está aqui com o Eduardo Marcuso do Mapa, gente. Eu adoro o Mapa. E o melhor de tudo, o pai do Mapa é ele. Foi ele que pariu o Mapa há, sei lá, 10 anos atrás. Ele vai explicar isso para a gente melhor. E os dados desse ano, que na verdade são referência do ano passado, acabaram de sair. E a gente alcançou um número impressionante de 1959 registros de cerveja. A gente teve o menor crescimento da série histórica, mas isso tudo tem um monte de motivos e a gente vai tentar entender alguma coisa desses motivos aqui com o Marcuso. Conta pra gente aí, Marcuso. Valeu, Ludmila, obrigado aí pelo espaço. É sempre bom ter contato com o público, com vocês que são disseminador desse conteúdo. É importante para o Ministério da Cultura, para conseguir atingir o seu objetivo, tá em todos esses pontos. E é um prazer estar aqui e falar do anuário, né? O anuário que a gente... eu fui um idealizador, mas tem outras pessoas também, outros colegas que ajudaram nesse processo. E a gente começou isso há 10 anos atrás, com 3 páginas. Hoje a gente tem, vai lá, 70, 60 páginas do documento, com mais gente contribuindo, com o setor engajado. Então a gente vem evoluindo nesse processo e o setor vem evoluindo junto. E o anuário ele serve para dar essa dimensão do setor. O Mapa é apenas uma engrenagem do mercado cervejeiro, como o mercado de bebidas como um todo, das cadeias da agropecuária, então cerveja e agricultura também, Verdade. né? Então a gente dá esse recorte, dá essa fotografia do anuário da cerveja, do número de registros de produtos, número de registro de estabelecimentos, isso vai dando um termômetro do mercado e as inovações que a gente vai colocando a cada ano. Uma das coisas que eu conheci o Marcuso em um evento. Alguém chegou e falou assim: esse é o pai do Mapa. Eu falei: é com você que eu quero falar. Eu cheguei para ele e falei: Marcuso, e a cerveja cigana? Mas olha, eu estou martelando no ouvido desse homem, já deve ter uns 4 anos. E não é que esse ano apareceu esse dado maravilhoso, depois da gente instigar e também propor, ser propositivo, do tipo, será que não dá assim? Será que não dá assado? Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse primeiro toque nas ciganas, que é muito interessante começar a ver esse dado. Realmente, Lud, você foi bem insistente. E assim, isso é importante, porque assim, o Ministério e assim, o serviço público em geral, ele tem suas diretrizes, ele tem suas competências, mas ele precisa das demandas da sociedade, porque nosso cliente é a sociedade. Então, quando você veio falar para mim, "Não, precisamos trazer", e a gente foi pensando, mas como fazer? Antes do relatório anual de produção, então é importante dividir o anuário, são dados gerais, e o relatório anual de produção, que é uma obrigação da cervejaria em declarar a sua produção anual. É que nem o imposto de renda. Você declara. Sim. É uma obrigação. Sim. Né? E as cervejarias já faziam isso. Só que a gente criou um sistema que consolida isso e consegue tratar os dados de forma que isso seja publicável. Antes isso estava muito segmentado, espalhado. Então você teve o primeiro relatório anual de produção no anuário do ano passado, referente a 24, e nesse ano a gente teve o segundo relatório anual de produção, no anuário de 26, referente a 25, então foi o primeiro ano que a gente conseguiu comparar também as declarações. E essa inovação que a gente trouxe dos ciganos foi que no primeiro ano a gente estava muito focado em trazer o dado oficial do volume de produção de cerveja no Brasil, 15,6 bilhões de litros. Tá. Que ele foi o primeiro ano que a gente trouxe o dado oficial, porque antes tinha Euromonitor, os dados que são importantes, são legais, medem o setor, mas o dado oficial, ele veio com essa inovação. E aí, no ano seguinte, falou, o que a gente pode inovar? Aí, a Lud tem aquela questão do cigano. Como que a gente pode fazer isso? Não, simples. A gente teve palestras hoje de uma planta que faz só cigano. E tem mais de uma, faz só para isso. Virou um modelo de negócio. Sim. Né? E então, ele vai declarar que a declaração de produção dele vai para o produto. Esse produto é de quem? Não, esse produto não é meu, é da Lud. Então, quem é a Lud? CPF tal ou CNPJ. CNPJ, né? E aí a gente criou esse sistema para poder, no final, medir, quem que declarou que produz para terceiro, que produz sob contrato. Então,
E aí a gente conseguiu medir, né? Mais 270, 80, não lembro exatamente. Eu acho que o número é ciganos, 280. 280, né? 280 cervejarias, milhões de litros produzidos, os estados que estão distribuídos. E assim, aí ano que vem a gente pode melhorar isso, Sem dúvida, sem né? dúvida. Como? Com debates que a gente está fazendo aqui agora, na feira, aqui na Brasil Brau. Então, o Ministério da Agricultura, ele está aberto a receber essas demandas e essas inovações conforme o mercado vai evoluindo. Ministério, me aguarde, hein? Eu sou uma pessoa muito propositiva. Isso é importante, isso é importante. Outra coisa que eu acho que era legal a gente trazer, e a gente está vendo o mercado americano há mais de um ano falar sobre um pequeno declínio, que eles não enxergam como uma crise, eles enxergam como um amadurecimento do mercado. E a gente, esse ano ainda, apesar de pequeno, reportou um crescimento. Mas eu aqui, na minha pobre opinião, acredito que a partir do ano que vem a gente também vai enxergar o nosso declínio e que eu também não acredito que seja crise. Traz a tua visão de quem está olhando esses dados há muito tempo e sabe criticar esses dados, né? Assim, é interessante você citar, porque eu fico numa... Enquanto o Ministério da Agricultura, a gente não faz análise de mercado, Sim. né? Mas eu faço pesquisa acadêmica estudando cerveja, né? Então, a gente tem uma impressão, enquanto pesquisador, e eu tiro o chapéu de mapa e falo como pesquisador das cervejas, tudo isso há quase 20 anos. O mercado estadunidense, né, americano, ele está vivendo uma redução agora, mas ele já viveu uma redução lá atrás. Redução não, mas uma estagnação. Certo. Porque o que acontece? Você consegue expandir o mercado cervejeiro quando você, por meio do conhecimento, você melhora a disseminação da cultura cervejeira, as pessoas conhecem estilos, sabores, aromas. E isso vai criando engajamento, vai criando público e o mercado vai crescendo. Chega uma hora que o mercado ele dá uma estagnada, porque concorrência aumenta, você tem barreiras de entradas, quer dizer, para você abrir uma cervejaria hoje é muito mais difícil do que 10 anos atrás, Uhum. né? Então, como que os Estados Unidos venceu essa normal estagnação, que é o volume de mercado, quanto o mercado consegue consumir, absorver aquele crescimento? Com reforma tributária. A gente teve a palestra do Bob Pease da Brewers Association aqui dizendo isso. Olha, ele veio desde 1978, que é quando começou a Revolução da Cerveja Artesanal lá. E ele veio falando dos pioneiros, cultura cervejeira. Mas em algum momento você precisou do quê? Você precisou da reforma tributária do pequeno pagamento, Sim. do artesanal pagamento. E aí eles começaram... Eu tenho um artigo científico mostrando isso. A curva de crescimento dos Estados Unidos é muito parecida com nós. Esse primeiro crescimento estagnou, reforma tributária cresce de novo. Agora eles estão tendo uma outra estagnação novamente. Mas eles estão na base de 10 mil cervejarias. Sim, né? sim, sim. O Brasil consegue avançar. O Brasil também teve esse crescimento. Estamos na base de 2 mil cervejarias. Estamos vivendo essa estagnação. E aí o que vai dar um refresh, um restart nisso? Reforma tributária. Quando você tiver um fôlego para poder investir, abrir um mercado para novos entrantes, porque você está pagando uns impostos, e esse número tende a subir. Então, eu vejo isso. Realmente, o setor está vivendo uma estagnação que é normal, porque a cerveja artesanal ela é mais cara, o público-alvo da cervejaria artesanal no Brasil, ele é restrito. Sim. Ele é restrito, então não tem lugar para todo mundo. E já tem 1.900 cervejarias, então já tem bastante gente. Sim. Então o que vai dar esse avanço é a reforma tributária. E ano que vem a gente está na mesa aí, 1º de janeiro, começa a valer. Sim. É por isso que eu falo que eu não enxergo esse número menor de crescimento e também não enxergo um possível decréscimo, né, uma redução de cervejarias a partir do ano que vem, porque eu acho que é um período de maturação e eu acho que a gente ainda tem alguns encontros com o passado. Se fosse para dar um exemplo, era para falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, que a gente agora pode começar a experienciar aquelas cervejarias, como você disse. O cara parou de produzir, estava pagando fornecedor
e não deu baixa no registro. E, novamente, como o Marcos já explicou, o que o mapa pega é registro. Se está registrado, tem 10 anos de validade. Se está válido, está tudo bem. Quando chegar no 10 anos e dia 1, esse registro não for renovado, aí essa cerveja vai ser dada baixa no mapa e ela vai parar de figurar lá. Até que a gente, propositivamente, pense em alguma coisa de... Essa cervejaria não pode estar, entre aspas, abriu, ficou 6 anos ativa, 4 anos inativa e a gente continuar contabilizando ela. Mas aí é uma coisa para pensar, para um penduricalho, para botar lá no sistema para pensar sobre isso. Não, isso é importante porque assim, esse conceito o registro, ele tem essa característica conceitual. Eu libero 10 anos de produção, então assim, é para realmente você voar, Sim. né? Mas é claro, existe dentro do mapa, e eu participei dessa construção da análise de risco, quando eu ainda estava na área de bebidas, hoje eu estou mais na política agrícola, como consultor técnico da Câmara Setorial. Câmara Setorial é um ponto muito importante para as demandas do setor, tem que entrar por lá. Não necessariamente o mapa só vai voltar na sua cervejaria daqui a 10 anos. Existe uma análise de risco que vai dizer, olha, preciso voltar lá daqui 2, 3, 5, 7 anos, conforme as características que a sua cervejaria apresenta. Nunca teve um auto de infração, nunca foi apreendido algo irregular, nunca teve um rótulo errado. Então, sua análise de risco está muito boa, eu não preciso voltar, eu preciso voltar em quem está dando problema. Entendi. Então, a análise de risco vai fazer isso, por isso que, é claro, a gente tem um corpo de fiscais, e eu não sou fiscal, é bom deixar claro. Mas os colegas fiscais, eles têm um corpo reduzido de fiscais para atender. Sim. E veja, a gente está falando do setor de cerveja. Se você pegar o setor de bebidas, são 10 mil estabelecimentos de produção de bebidas no Brasil. E você tem pouca gente para rodar tudo isso. Então, a análise de risco é fundamental para você ir em quem está com risco. Ser mais assertivo. Sim, com certeza. Assertivo. E aí eu queria que você contasse para a gente encerrar aqui a outra inovação que você falou que a gente teve nesse mapa, que foi a questão do mapa com a... Mapa do mapa. O mapa do mapa com a Embrapa, não é isso? Isso. Conta pra gente o que foi isso, pra gente ter. Na verdade, assim, conta muito, essa questão conta muito das trajetórias também. A gente tem o colega Carlos Miller lá, que eu trabalhei junto com ele, também é um dos realizadores do anuário, que ele fez minha cervejeira em Berlim. Então, ele entende do setor. Eu fiz sommelier de cerveja aqui, fiz técnico de cervejaria. Então, assim, a gente juntando essas trajetórias, a gente começa a conectar as coisas. E a minha formação é geografia. E aí eu fazia os mapas assim, né? E aí a gente precisa encontrar pessoas que também entendem do setor para nos ajudar. E aí, em conversa com os colegas da Embrapa Territorial de Campinas, um abraço pessoal de Campinas, a gente mostrou o que a gente faz, mostrou o tamanho da importância do anuário da cerveja e falou, pô, vamos fazer uma parceria aqui para vocês produzirem os mapas, tá aqui os dados. Falou, não, claro, isso é importante para a gente também está prestando serviço para a sociedade. E aí eles fizeram os mapas assim, eu fazia uma vez por ano, então eu ficava lá com dificuldade, caçando, e ajustando para criar os mapas, e eles faziam isso de forma muito mais com qualidade, com metodologia, que eles já aplicam. E olha que interessante, eles já estão fazendo isso com o anuário do vinho. Legal. O anuário da cachaça, eles vão fazer também. Então, assim, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente conectar essas pessoas que entendem do universo com suas diferentes aptidões e características, competências, eu acho que cada um ajuda o setor a avançar. Com certeza. Gente, esse foi o papo com o Marcuso do Mapa, o pai do Mapa, e agora ele tem um mapa do Mapa, brincadeira. E a gente queria agradecer demais a tua presença aqui, é a segunda vez que a gente se fala no Surra, né? Sim. Muito obrigada, meu amigo. Valeu, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu tô aqui com o meu presidente, presidente sincero, Márcio Maciel, veio aqui conversar com a gente sobre talvez o tema mais importante da cerveja, não apenas para 2027, mas ele vai lembrar disso melhor do que eu, de uns 40 anos para trás. Então a gente vai falar aqui um pouquinho de imposto seletivo.
Obrigado por dizer que eu sou bem mais velho que você, não só pelo cabelo branco. Uns 40 anos para trás. Mas isso aí. Você vai saber quando é que foi a última reforma tributária. É isso. Lud, obrigado, tá? Tá me recebendo aqui de novo. Aqui na Brasil Brown, acho que, pô, baita evento, né? E o Brasil merece, né? Terceiro maior produtor de cerveja do mundo, precisa de eventos cada vez maiores desse nível aqui. E o que você tá me perguntando é o que, cara, é o que eu tenho falado há muito tempo, na verdade. E falei hoje mais cedo aqui. O problema da cerveja no Brasil não é, e não estou dizendo que não é importante, mas não é qualidade do produto, não é insumo, não é distribuição. Óbvio que tudo isso importa. Mas o principal drive para o setor crescer, para fazer novos negócios, é o tributário. Isso é surreal. Assim, você parar para pensar que para cerveja se desenvolver no Brasil, eu preciso resolver um problema tributário, é o rabo abanando o cachorro, né? E é por conta disso que esse ano assim, vai ser a maior mudança na história da indústria cervejeira nesse século tranquilamente, sabe? Tranquilamente. A gente vai definir quanto a gente vai pagar de imposto já ano que vem, dia 1º de janeiro do ano que vem, e como esse imposto vai ser cobrado. Isso era algo que já era para estar decidido desde o ano passado e até o momento todo o setor cervejeiro está no escuro. Eu sei que vai ter um imposto novo, mas eu não sei quanto eu vou pagar, não sei quantas grandes e pequenas vão pagar, não sei como é que vai ser a graduação para o teor alcoólico, né? Como é que eles vão desenhar isso para isso de fato ser efetivo? Então, assim, e a gente já está em junho, né? Pois é. Eu acho que a minha pergunta é, depois, primeiro rolou aquela comemoração de que foi possível aprovar, vai ter um imposto seletivo, vai ser diferente para a graduação alcoólica. Aí não vem a alíquota. Aí tá todo mundo com aquele grito de tetra, no caso agora é hexa, agarrado na garganta. A minha pergunta é possível que isso volte atrás? Porque as empresas que representam a cachaça, o vinho, os destilados, estão fazendo pressão. É possível que isso mude? Olha, por isso que é bom não gritar gol antes da hora, né? A gente ganhou a primeira partida lá atrás, né? Mas aí o campeonato ainda continua. Tem uma frase do Pedro Malan, que foi o ministro da Economia do governo Fernando Henrique Cardoso, que falava que no Brasil até o passado é incerto. O problema é esse. A regulação hoje está definida falando que a tributação tem que ser por teor alcoólico, progressiva por teor alcoólico. Está escrito na lei isso. Só que assim, o pessoal pode querer interpretar, e esses outros atores, não tanto o pessoal do vinho está muito aliado com a gente, né? Também é bebida fermentada, de baixo teor alcoólico, né? Mas os importadores, principalmente, importadores de uísque, eles estão numa briga querendo dizer que não é bem assim. Está escrito na lei. Então, assim, isso exige que nós, o setor, quem faz esse trabalho institucional, Sindserv, a Abracervo, e todo mundo da cadeia, Abralatas, enfim, toda a cadeia, estejamos vigilantes para quando vier o projeto, a gente ver se o que está escrito lá é o que a regulação mandou vir. E ainda assim, quando tiver a tramitação no Congresso, não vai mudar nada que vai mudar aquilo, porque felizmente, infelizmente, tem horas que isso é bom e tem horas que isso é ruim, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então a gente tem que estar em cima para saber não só a alíquota, que é um mistério, mas também como vai ser essa graduação por teor alcoólico. Se ela de fato vai ser algo efetivo. Mas assim, a expectativa é positiva, tá, Lud? Pô, a gente está num governo que incentiva a criação de novas indústrias, especialmente nacionais, locais. Pô, cerveja é isso, cerveja nacional, Sim. local, sabe? O presidente prometeu cerveja de picanha. Verdade. Né? Então, Verdade, Brasil. Cerveja de picanha, a gente está tentando entregar cerveja e a gente espera que no governo dele, no final desse terceiro mandato dele, né? A gente não sabe se vai ter um quarto ou não, a eleição que vai definir, a gente consiga entregar o melhor desenho possível para garantir que o brasileiro não pague mais do que 56% de imposto no preço da cerveja dele. Eu vou fazer uma conexão muito legal, que acabei de conversar com o Marcuso, do Mapa, e ele trouxe um pouco do que o Bob Pisse falou de manhã sobre o crescimento do mercado americano ter acontecido em dois tempos. Primeiro, teve aquele boom, assim como nós, e depois teve um decréscimo, e que foi solucionado naquele momento com uma reforma tributária lá. Talvez a gente esteja olhando o nosso decréscimo, está ali na frente, não tem jeito, Isso. vai fazer parte,
É isso mesmo. Para mim, não é uma crise, para mim é uma maturação do mercado, Exato. um amadurecimento, um assentamento. Mesma coisa. Mas eu acho que ele trouxe essa pista, e eu adoro seguir pistas, de que, de repente, a reforma tributária pode ser um novo boom, um novo chute para cima no nosso gráfico. O que você pensa sobre Não, isso? mas é exatamente isso. É a mesma coisa. Sendo tributário o principal drive para a gente desenvolver negócio aqui no Brasil, se eu tiver uma boa regulação, a ideia da regulação, do imposto seletivo, é você estimular que as empresas produzam bebidas de menor teor alcoólico. Sim. Então, isso é bom para todo mundo, para a Sim. sociedade e para as empresas que vão inovar. Então, você pode fazer, eu tô falando isso, um vinho com menor teor alcoólico, uma cachaça com menor, eu não sei como fazem, né? Mas Sim. um uísque com menor teor alcoólico e cerveja de menor teor alcoólico, que é o que está crescendo muito no mercado. Hoje em dia é 2 dígitos Sim. esse mercado, né? Então, assim, eu concordo 100% que se a gente tiver uma reforma ajustada, pode ser o ponto de inflexão para o mercado voltar a crescer. Uhum. E o oposto também vale. Se a reforma for ruim, aí é ruim para todo mundo. A indústria de cerveja ela é uma usina de criar empregos, né? Para cada emprego na indústria cervejeira, outros 34 são criados na cadeia. Uhum. Então, se eu estimulo o crescimento, eu estou gerando mais emprego. Sim. Se eu diminuo, o efeito é em cascata também. Sim. Né? Mas eu totalmente de acordo. E outra coisa que o Bob Pisse falou, não sei se o Marcos disse aqui, que eu acho que é muito importante, até no nosso trabalho, e os seus ouvintes aqui, eu sei que é muito da cadeia aqui, é a questão do associativismo, tá, Lud? O Bob Pisse falou que quando ele montou a BA, o objetivo que deram para ele não era baixar o imposto de cerveja, era, quando tiver uma discussão importante, eu quero estar sentado à mesa. Uhum. Porque se eu não estiver sentado à mesa, eu muito provavelmente estou no menu. Se estão discutindo alguma coisa do meu interesse, eu não estou à mesa, eu estou no menu. Eu vou ser jantado ali. Então, assim, a gente só consegue ser efetivo, tá nessas discussões, se a gente tem representação associativa. E aí eu não estou falando pagar nem nada, é estar junto da sua associação de classe, se mobilizar, porque esse ano é ano eleitoral, vai todo mundo bater na porta de fábrica, de bar, restaurante. Então não custa nada o dono falar, beleza, vamos apoiar, mas quando vier o imposto seletivo da cerveja, não aumenta meu imposto, por favor. É isso, gente. Vamos prestar atenção, de repente falar com o seu deputado, falar com o seu senador, porque são eles que no final, a cabo e a fim, vão votar de fato e sair com a lei pronta, com o que vai ser esse imposto seletivo. Então, também é parte da sociedade, não só o trabalho que o Sindserv e a Abracerva estão realizando em Brasília, mas você também tem a sua mola, você é um grão de areia que vai computar e fazer a praia. Né? Então, vá lá reclamar com o seu deputado, seu senador. E cervejas e bebidas de menor teor alcoólico, teoricamente, são menos prejudiciais à saúde. O consumo de cerveja faz parte de um estilo de vida equilibrado, né? Eu fico muito pé da vida quando batizaram o imposto da cerveja como o imposto do pecado. Eu acho bom, acho jocoso, mas eu acho ruim também. Não tem um pecado se tomar uma cerveja. Não é pecado, não é pecado isso daí. Queria agradecer demais a tua presença. Imagina, um prazer. estou sempre à disposição. E vamos estar de olho no imposto seletivo, que é muito importante para a cerveja. É isso aí, pessoal.